Essa daqui acho que veio de um jovem. Antes de descobrir o chamado, teve vontade de formar uma família? E como soube que era essa a sua vocação? Hum. Olha, quando eu descobri a minha vocação, eu tinha 13 anos praticamente, 13 para 14 anos. Eu até tinha chegado a pensar na possibilidade de formar uma família, mas eu ainda era muito jovenzinha, né? Mas a princípio eu tinha a ideia de me casar depois que terminasse a faculdade, né? E talvez ter 2 filhos, assim como a minha mãe também tinha 2 filhos, né? Mas eu não cheguei a construir isso como um projeto de vida sério, porque eu encontrei as irmãs muito cedo. E ao encontrar as irmãs, eu já senti que aquilo correspondia a um anseio que eu tinha muito forte, porque eu acompanhava a minha tia nas várias pastorais que ela frequentava na comunidade, e uma das coisas que eu gostava demais era de alguns cursos bíblicos que eram oferecidos na minha paróquia. E, sobretudo, tinha eu acho que a pessoa que ia com mais frequência lá, que tinha disponibilidade, não me lembro bem, era especialista em Paulo, porque de vez em quando tinha cursos das cartas de Paulo, da vida de Paulo, das viagens de Paulo, e eu ficava encantada com aquele mapa, né, que traçava as viagens de Paulo, por todo o Oriente Médio, vindo até Roma e tudo mais. E eu ficava imaginando, assim, o anseio, né, não só na vontade de viajar, mas também naquele anseio de anunciar Jesus que Paulo tinha, naquele ímpeto, aquela coragem que ele tinha de sacrificar tanto, porque as viagens dele nas narrativas, né, elas vão contar. Teve lugares em que ele entrou em conflito com as autoridades, ele foi preso, ele foi açoitado. Outra vez, viajando, ele naufragou, ficou à deriva no mar, achou que ia morrer, né? Então, assim, era muito sacrificado, né? Até porque as viagens dele, elas não eram feitas assim como nós hoje, né, de avião, de supercarros, né? Eram a cavalo, eram a pé, era uma terra árida, desértica, então era muito sacrificado. E tudo aquilo ele vivia de uma forma assim tranquila, vamos dizer, porque ele estava extremamente motivado em anunciar Jesus. Então, quando eu vi as irmãs Paulo era apóstolo, né? E aí as irmãs apóstolas, né? Eu logo me identifiquei, e a gente até tinha um lema que a gente usava muito no período que eu conhecia as irmãs, que era apóstolas como os apóstolas. Então eu imediatamente me identifiquei com aquilo. Então ali eu já vi que eu poderia dar esse passo. E vi que a vida religiosa era uma possibilidade de eu ir além naquele desejo que suscitava em mim ao ouvir as histórias de Paulo. Então foi assim que eu descobri a minha vocação.